meus amigos. O nosso tema de hoje, ele está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, é o capítulo 10º, que trata da Lei de Liberdade. Mais especificamente, estaremos tratando das questões que vão de 843 a 850, que falam sobre livre-arbítrio. E eu gostaria de iniciar as nossas reflexões trazendo uma narrativa, né, que está constante no livro A Vida Escreve, que são psicografias dos Chico Xavier e Valdo Vieira, ao qual é trazido pelo espírito Hilário Silva. Então, Hilário Silva, muito semelhantemente a André Luiz, ele vem trazer algumas narrativas do ponto de vista do mundo espiritual, mas de casos que acontecem aqui no nosso plano carnal, né? E aí ele vem narrar essas histórias para nós, trazendo todo um fundo moral, para que possamos refletir. Então, no capítulo 4º desse livro, tem o título Contrabando. E aí vamos fazer a nossa descrição. Acautele-se, meu filho. Fuja de qualquer desrespeito ao caminho legal. Resigne-se ao dever. O trabalho honesto é a vida segura. Pode haver embaraço, sim. Pode haver. Mas o suor na obrigação bem cumprida é o preço correto da verdadeira felicidade. Assim falava o espírito de Dona Maria Clara ao seu filho Leonardo, através de um médium. Não queira contrabando. Você é tintureiro. Cuide da roupa limpa, que é serviço de Deus. Lembre-se de que, às vezes, tudo exigindo, costumamos tudo perder. A criatura tem livre-arbítrio para melhorar o destino ou agravá-lo, todos os dias. Entretanto, ali mesmo, ao término da sessão, Leonardo Madeira falava aos amigos. Ora, minha mãe mora noutro mundo. Aposto que mudaria se estivesse no nosso. Tenho um filho para educar e o colégio é um osso duro. Minha vida é meu filho. Jurei que não terá de futuro as minhas dificuldades. Mas ouça, Leonardo, falava Serra, que era um dos diretores do Centro Espírita. Você precisa considerar, se você realmente negocia de forma clandestina, 3 pontinhos. Clandestina por quê? Meu trabalho é tão lícito quanto os outros. Eu compro e vendo, é tudo que faço. E Leonardo continuou. Ricardo era o filho feliz. Para estudos de Ricardo, passeios de Ricardo, exigências de Ricardo e loucuras de Ricardo. O pai fizera-se receptador de perfumes, isqueiros, revólveres e rádios, tudo no comércio ilegal. Burlava com esmero os agentes do fisco e a renda só aumentava. Chegou, porém, a noite de enorme desilusão. Recebera Leonardo 3 revólveres finos para passar adiante. À noite, o filho, alcoolizado em festa junina, chega em casa e deslumbra-se. Observa um exemplar, apalpa o outro, ainda o terceiro. Por fim, simpatiza mais fortemente com um deles e tem a ideia louca de disparar, como complemento aos folguedos daquela noite. Carrega a arma e experimenta, mas os dedos tremem, altera-se a direção e a bala lhe vara o peito. Rebuliço, gritaria, corre, ambulância. Mas em poucos minutos, Leonardo, desalentado, recolhe o filho morto ao peito. Estas reflexões, virão nos reforçar tudo aquilo que nós falaremos
hoje, tratando-se de livre-arbítrio e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Essa narrativa, ela trouxe para nós, né, a dissertação de algo que ocorreu num dia a dia de uma pessoa qualquer, né, que um fato verídico que ocorreu. E na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec vem perguntar: tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: já que tem o livre-arbítrio de pensar, tem igualmente o de obrar. Então vejamos, se nós, antes de cada ato, devemos pensar, obviamente passa pelo nosso pensamento, apesar de que às vezes passa tão rápido que as coisas ocorrem de forma impulsiva e até mesmo irracional, mas a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio para pensar, nós temos o de obrar. E sem o livre-arbítrio, o homem seria simplesmente máquina, né? Seria totalmente irracional e agiria somente por instinto, por impulso. E na questão seguinte, ele vem perguntar: o homem goza desse livre-arbítrio desde o seu nascimento? E aí os espíritos vêm dizer, né, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Só que nós nos lembremos que nas crianças, a vontade, ela vem muito de acordo com aquelas necessidades essenciais, né, da sua sobrevivência, do seu dia a dia, e de acordo com o desenvolvimento do organismo e das suas aptidões. Então, digamos assim, que na criança, o livre-arbítrio, ele ainda não está em sua plenitude. E aí ele diz assim: estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, ela ainda não está preparada para trabalhar o seu livre-arbítrio de forma plena, né? Por isso que ela necessita tanto do cuidado dos pais ou de um responsável para estar observando o tempo todo o que a criança está fazendo. Porque ela mesmo, inconscientemente, ela vai fazer coisas que podem ser, né, perigosas para ela. Na questão seguinte, no 845, ele pergunta assim: não constituem obstáculos ao livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Ou seja, é uma pergunta de que, será que o instinto, ele sobrepõe o livre-arbítrio do homem? Eu acho que no estado evolutivo ao qual nós nos encontramos atualmente, não é mais para isso acontecer, né? Se nós estivéssemos ainda vivendo a fase de selvagens, ou ainda nos nossos germens, no nosso germe de raciocínio, aí sim se poderia falar muito em instinto, mas não condiz, né, ao nosso estágio atual. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, ou seja, este sendo mais ou menos adiantado, é que ele vai se sentir arrastado a determinadas práticas, mas nada é determinismo. O único determinismo que nós temos é o de que iremos desencarnar, né? Às vezes, algumas das nossas provas, algumas das nossas expiações que estão ali programadas, mas não de forma determinante, né? Até porque algumas programações, elas são modificadas ao longo do nosso percurso. Então, de acordo com como a gente for agindo pelo nosso livre-arbítrio, né, é que nós iremos colhendo durante a nossa vida aquela sementeira. E aí é que nós vemos, mas eu passo por determinadas situações de que não parecem consequências, né, de decisões do agora, de livre-arbítrio de agora. Mas se não foi de agora, nós sabemos que como causas das aflições podem estar coisas que nós fizemos no nosso passado, né? Então, eles dizem assim: conforme seja este mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis,
no que será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Ou seja, ele se sente como que um arrastamento irresistível a realizar determinado ato. Não há, porém, esse arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Tem até uma narrativa numa das revistas espíritas que fala do caso do assassino Lemer. E esse assassino, depois, ele diz que ele já havia cometido assassinato e diz que quando reencarnasse, seria conduzido por um arrastamento irresistível a cometer o ato novamente. Só que nós temos que ele disse aquilo que era do entendimento e da compreensão dele naquele momento. Só que nós temos que nos lembrar o seguinte: ele seria colocado à prova novamente. Ele deveria enfrentar aquela dificuldade novamente e que teria, sim, o livre-arbítrio para, através da vontade, decidir cometer de novo o ato ou não. E aí é que está a questão do instintivo. Não é instintivo. Existe, sim, uma força que deve estar dentro de cada um de nós, que é a força de vontade. Aí ele vem perguntar sobre a aberração das faculdades, né? Se quando a gente se encontra no estado de deficiência mental, de idiotia, se essas aberrações elas não alteram esse livre-arbítrio, né? E aí diz que sim, né? Que infelizmente já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem tanta liberdade. A aberração constitui muitas vezes punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência muito fútil, orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Então, muitas vezes foi alguém que teve grandes qualidades intelectuais, né? Era extremamente inteligente e se utilizou dessa inteligência para praticar o mal, né? E aí, numa reencarnação seguinte, ele vem com um estado de idiotia, com suas faculdades intelectuais totalmente conturbadas. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então, a matéria, ela está, sim, causando empecilhos, né? Gera um obstáculo à ação desse livre-arbítrio, mas, entretanto, o seu espírito, quando livre, né, em estados de emancipação da alma, por exemplo, durante o sono, ele pode se sentir em perfeito estado, né, com seus pensamentos totalmente livres. E na questão 848, para terminarmos esta parte, ele diz: servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais. Muitas pessoas, né, cometem atos totalmente repreensíveis e depois colocam a culpa que estava drogado, estava alcoolizado, né, ou algo semelhante. Mas eles dizem não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da razão. Então, para satisfazer as suas paixões brutais, né, ele se utilizou do livre-arbítrio. Ninguém o alcoolizou, ninguém o drogou, né? Então, em vez de uma falta, ele acaba cometendo duas. A primeira, por ter se utilizado da própria força de vontade, da própria vontade para realizar a drogadição, e segunda, para depois cometer o ato deplorável, né, o qual ele haja feito. Nós temos no livro, eu sempre gosto de trazer reflexões que venham para o nosso cotidiano, né, para que a gente possa realmente trazer uma aplicabilidade daquilo que está constante nas obras básicas espíritas, né. E eu venho trazer algumas reflexões que estão constantes no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, né? Faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles, e está no volume 2, que é O Homem Integral. E ela vem falar um pouco, né, sobre essa questão da liberdade utilizada pelo homem. Ela, primeiramente, começa falando de que o homem, muito semelhantemente ao animal,
quando ele sofre pressões castradoras, cerceadoras, né, ou se sente coartado a algum ato, ele, no lugar de parar para pensar, né, o porquê daquilo, daquela limitação, ele gera um ato de revolta, de rebeldia e muitas vezes de violência. Isso faz parte ainda da animalidade do ser humano. E ela diz assim: as pressões constantes que são geradoras do medo, não raro elas acabam extrapolando em forma de violência e que vem propor a liberdade. O que é que a gente quer primeiro? É se libertar daquilo. Só que nós ainda temos uma definição muito equivocada sobre o que vem ser liberdade. A liberdade, a mais das vezes, ela vem ser confundida com libertinagem. E vem ser confundida com que tudo posso e não me importa se eu estou agredindo o direito de outrem. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque tem muito a ver com a situação atual que nós estamos passando, né? Em que nesta pandemia, algumas pessoas, pelo livre-arbítrio, pelo simples fato de nós termos, né, a nossa liberdade de ir e vir, pelo simples fato de termos a nossa liberdade de expressão, as pessoas acham que tudo podem. E de tal forma que estão colocando em risco não só a si mesmo, mas também colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, há pessoas que têm toda a condição de ficar em casa, de se resguardar, de resguardar sua família, que tem pessoas que são do grupo de risco na sua família e dizem, eu tenho a liberdade para sair e fazer o que quiser. E aí estão indo se aglomerar, estão indo a festas, estão indo se encontrar com pessoas que circulam muito, né, pela rua e que podem estar transmitindo a doença. Então, são pessoas que acreditam que pelo fato de terem liberdade, se sentem no direito de estar agredindo o direito do outro, né? E aí que o outro também tem o direito à saúde, o outro também tem o direito de se expressar, o outro também tem o direito de ir e vir, mas está, né, fazendo sua parte de se resguardar. E a gente, como agentes, né, de transmissão de ensinamentos, podemos, através da doutrina espírita, trazer também estas reflexões para o nosso dia a dia. Então, eu vendo algumas situações, né, que estão ocorrendo por aí, vendo pelas redes sociais as atitudes irresponsáveis de algumas pessoas, eu digo, olha aí a ação do livre-arbítrio, né? E foi por isso que eu escolhi esse tema para trazer para vocês, porque a gente muitas vezes não reflete sobre isso. Até que ponto a gente se sente no direito de estar atingindo o nosso próximo, porque estamos tão egoístas, pensando somente em nós mesmos e na satisfação muitas vezes dos nossos prazeres, das nossas paixões, da nossa vontade, aí estamos atingindo o nosso outro, prejudicando-o. E aí, Joana de Ângeles, né, prossegue, eu trago apenas um resumo daquilo que ela trouxe para nós, né, e ela diz, é perfeitamente normal o empenho do cidadão a favor da sua libertação total, né, que é um passo valioso na conquista de si mesmo. Mas vejamos, quando nós falamos conquista de si mesmo, a gente passa pelo quê? Para nós nos conquistarmos, nós temos que ir nos autoconhecendo, né? E aí, nesse autoconhecimento, muitas pessoas acreditam que o se conhecer é simplesmente eu ir para fora. Eu tenho que conhecer tudo do mundo para conhecer a mim mesmo. Às vezes nem é necessário, né? Tudo isso. Às vezes, muitas ocasiões em que nós nos encontramos, por exemplo, confinados, como estamos agora, são oportunidades de autoconhecimento. A gente está sendo obrigado a conviver consigo mesmo.
Então, a gente agora que vai perceber se somos pessoas legais ou não. Agora que a gente vai ver se somos pessoas suportáveis ou não. Agora que a gente está vendo como é que nós somos, né? Como familiares, como nós somos como amigos, como nós somos com relação ao nosso próximo. Agora que está sendo uma grande oportunidade de autoconhecimento. A gente não precisa estar lá fora no mundo o tempo todo nessa liberdade total, né? Para que nos autoconheçamos. Então é um momento de introspecção. É um momento de aproveitar esse ensinamento que está sendo trazido para todos nós. Infelizmente, como ser humano ainda é muito sensível puramente à matéria, nós necessitamos sentir na pele. Nós ainda necessitamos das sensações para podermos evoluir. Nós ainda necessitamos disso, porque ainda não nos conduzimos puramente pelo amor. Eu acho que só chegaremos a isso quando estivermos realmente no mundo de regeneração, né? De podermos chegar aos nossos aprendizados pelo amor. Infelizmente, ainda necessita ser pela dor. E aí, Joana de Ângeles prossegue, né? Dizendo, todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, ou seja, essa pressão, né? Em que ele se sente castrado, cerceado, o ser humano ainda se utiliza de instrumentos de rebeldia, desencadeando lutas e violências para lograr ao que aspira, como condição fundamental de felicidade. Então acredita que a felicidade sempre está lá fora, né? Nessa liberdade total para fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, né? Esquecendo-se que a felicidade é um estado de espírito totalmente individual e intransferível. Está dentro de nós. Então a gente tem pessoas que podem estar totalmente presas, há pessoas que podem estar cesseadas de movimentos numa cadeira de rodas, pode estar numa cama vegetando e ser feliz. Por quê? Porque é estado de espírito. É estado de espírito. Então, a violência jamais oferece a liberdade real. Porque é uma liberdade somente naquilo que a pessoa está acreditando. É uma liberdade ilusória. A verdadeira liberdade, ela só é adquirida quando nós nos libertamos das nossas amarras espirituais, que são as amarras do orgulho, as amarras da vaidade, as amarras do egoísmo. Tudo isso gera um peso tão grande em nosso ser espiritual que nós nunca nos sentimos livres, nós nunca nos sentimos felizes. A gente sempre está sentindo falta de alguma coisa. Quando somos extremamente ambiciosos, né? A gente diz, eu só vou ser feliz quando conseguir tal coisa. E aquela coisa chega, né? A gente luta para conseguir aquilo. E quando chega, não era isso. Ainda não continuo feliz. Ainda não estou feliz. E aí vai atrás de outra coisa. Por quê? Porque são essas amarras que estão dentro de nós. Então a liberdade, ela é muito pessoal. Alguém pode estar preso e se sentir livre, né? A gente pode ver o caso de Nelson Mandela, né? Ele estava aprisionado fisicamente, mas a mente dele, o pensamento dele e a noção de liberdade dele era fantástica, né? Então, o instinto de rebeldia, ele já faz parte da psique humana. Até mesmo desde a nossa fase de criança, nossa fase infantil. Ela diz assim, que aquela criança que se obstina em usar a negativa, né? Está sempre dizendo que não sabe nem o que é que você está pedindo. Ela sempre está dizendo que não, já é inconscientemente uma afirmação da sua identidade, ao qual ela quer mostrar um anseio por liberdade. Ou seja, não, eu não quero isso da forma que você quer que eu faça. Eu quero fazer do meu jeito, né? Então, eu vejo isso mesmo na minha bebê. Ela tem 1 ano e 3 meses apenas, mas ela já é bem teimosinha, né? Ela tem uma personalidade muito forte
e ela já quer mostrar aquilo que ela quer fazer do jeito dela. Então, às vezes, ela está fazendo determinada coisa, colocando uma pecinha de encaixar, e eu mostro a ela está colocando no lugar errado, e eu vou mostrar a ela onde é o local correto. E ela diz a cabeça que não e bota em outro local. E eu digo, mas filha, o local certo é esse, mas ela teima em colocar no outro. Por quê? Ela está tentando afirmar a sua identidade e de que tem liberdade e personalidade para ela decidir por ela mesma. Então, vejam só, com apenas 1 ano e 3 meses. Mas, obviamente, isso é tudo uma coisa que a gente vai moldando, a gente vai, aos poucos, com educação, com carinho, com respeito, sem agredir a identidade dela, que a gente não pode acreditar que a criança, só porque nosso filho é um mini eu, né? Que há pessoas que dizem, é um mini eu, como que se fosse tirado uma xerox nossa e colocado em miniatura, e não é assim. Ela é um espírito individual, né? Ela tem a sua individualidade, ela tem seu caráter, vai ter sua personalidade, mas que, obviamente, pela educação, pelo amor e pelo respeito, a gente vai moldando. Então, a criança, desde cedo, ela é uma argila totalmente moldável, e a gente vai moldando. Obviamente que vai chegar lá na frente, ela vai se utilizar do seu livre-arbítrio para realizar o que ela desejar, mas não por falta dos ensinamentos, não por falta de orientação, é que ela cometerá os erros dela, né? Ela terá as quedas dela, precisará se levantar, mas tudo será de acordo também com aquilo que ela assimilar, né, da sua educação. Então, fala aqui que somente mediante a responsabilidade, ou seja, responsabilidade sobre aquilo que a gente realiza, o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. Esta é um dos principais trechos que nós podemos refletir hoje, em que ela diz, somente mediante a responsabilidade. Porque quando nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos, nos utilizamos do livre-arbítrio e da razão, nós não seremos libertinos ou insensatos. E aí, a gente se remetendo um pouco, né, a esse nosso texto que tratamos do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala que tenhamos tempo para pensar e tempo, né, para nos irar. Ele quer dizer, se nós temos a opção de nos irarmos ou não, que aguardemos. Quando a gente aguarda, a gente vai raciocinando e através da nossa força de vontade, a gente fica caladinho e no lugar de revidar, no lugar de se irar, no lugar de ter um ato colérico, a gente pensa, se resguarda e, se necessário, fala alguma coisa que venha para edificar, que venha para ajudar, né? E não simplesmente para destruir, né, o outro. A sociedade que fala em nome de pessoas de sucesso, né? Então, pessoas de sucesso são aquelas que estão sempre mostrando liberdade total, né? Que estão sempre felizes o tempo todo e demonstrando isso, né? Como pessoas que estão sempre bem, porque são totalmente livres. E aí a gente mostra aqui, estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que a cada um lhe apraz, é o que a sociedade, né, vem trazer como conceito de liberdade, é cada um fazer o que lhe apraz, sem dar-se conta que essa liberação da vontade termina por interditar o direito dos outros. Então nós falamos sobre isso, né? O que acaba fomentando lutas individuais, dos que se sentem impedidos. Então, aquele que está sendo cerceado no seu direito, né, devido à irresponsabilidade do outro, ele acaba se revoltando, né, e acaba gerando atos de violência, de grupos e de classes, né, porque eles sentem seus direitos dilapidados. Vejamos, né, como está bem atual esse tema. Se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado,
essa atitude trabalha em favor da anarquia, que é responsável por desmandos sem limites. Em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis, que espalham o bafio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura, né? Vendendo drogas, né? Álcool, remédios, tudo considerando que isso vai nos gerar um estado, né, a ilusão de que nos sentiremos mais felizes, mais leves, mais libertos, como se fosse algo externo que vai ocasionar, né, esse estado de felicidade em nós. Também fala um pouco sobre a liberação sexual, né, que se transformou numa grande libertinagem, né, a liberdade sexual, ao qual as pessoas não têm a correspondente maturidade emocional, né? Nós vemos aí muitos adolescentes que, por exemplo, estão ainda se descobrindo, eles ainda muitos nem sequer foram orientados da forma educacional, como eu posso falar assim, né? Com relação à sexualidade, e adolescentes que nem sequer tiveram ainda sua primeira experiência sexual e já estão dizendo que são homossexuais ou que são bissexuais, ou um termo mais novo, né, que é uma variante do bissexual, que é pansexual, que é aquele que nem sequer distingue gênero, né, que pode ter uma atração sexual ou romantizar, né, com os outros gêneros, sem distinção alguma. Então, a gente vê que essa liberdade sexual que foi adquirida como uma grande conquista da sociedade, né, que não é tão antiga assim, né, é algo mais recente, principalmente na nossa sociedade aqui, mas a gente está vendo já alguns problemas com relação a isso, né, em que muitos adolescentes se sentem totalmente perdidos. E há pessoas também que chegam à madureza física sem sentirem que se encontraram realmente, né, sexualmente. Exatamente porque não tiveram uma maturidade emocional, até mesmo para saber distinguir. E acredita que sempre é no outro que estará se completando, né? Então acredita que provando de tudo é que irá se completar. E aí é mais uma busca, né, através dessa liberdade, é mais uma busca que acaba nos aprisionando de tal forma em que a gente sempre está achando que é lá fora, quando na realidade é dentro de nós mesmos, né? E fala assim, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas ao paú venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando comportamentos alienados e favorecendo a contaminação por enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, porque há pessoas que simplesmente se preocupam, né, com a relação sexual e não se preocupam em se vai ter, né, consequências lá na frente, seja uma enfermidade ou seja uma gestação indesejada. E a promiscuidade sexual, promiscuidade moral, reconduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. Por que a gente pode considerar um primarismo? Porque com todos os avanços que houveram, né, na sociedade, isso parece que está sendo uma regressão, né? Por isso que está dizendo, parece que se está retornando aos primarismos. A liberdade de expressão também, que a gente pode falar dela, em que o livre-arbítrio é puramente utilizado também. Então, nós já falamos liberdade sexual, falamos da liberdade de um modo geral, né, dos nossos atos, ao qual nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, e ele também passa pela liberdade de expressão. Então, pelo fato das pessoas se sentirem livres, né, para pensar e para obrar, né, para realizar atos, acham também que podem falar qualquer coisa, independentemente de quem estará atingindo,
né? E diz: a liberdade de expressão àqueles que estão emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação. Então, tem pessoas que perdem maravilhosas oportunidades de ficarem caladas e gostam, né, de chocar, gostam de, inclusive quando ele fala a morbidez, né, na liberdade de expressão, pessoas que não têm o menor pudor para agredir o outro, né? A gente está vendo muito isso nas redes sociais, principalmente, em que há pessoas que, quando veem que algo não as agrada, ela simplesmente vai lá falar. Não pensa o que está sendo refletido no outro, né? Ah, você está muito gorda. Ah, você está muito magra. Ah, você tá com cara de sono. Ah, você tá... Então, aquilo que não agrada, que não está conforme o seu padrão, a sua régua, a pessoa se sente no direito, devido à liberdade de expressão, se sente no direito de dizer qualquer coisa, sem medir consequências. Isso está sendo algo tão grave que nós estamos vendo pessoas se suicidando por conta disso. Porque são pessoas que já são emocionalmente instáveis, emocionalmente imaturas, pessoas que não tiveram o seu autoconhecimento ainda, que não tiveram o seu autoencontro e que estão aguardando sim a aprovação. Está aguardando a aprovação da sociedade. Né? São pessoas que necessitam disso, porque acreditam que só serão felizes quando forem aprovados pelo outro, né? É essa busca pelo externo, né? E aí acabam que há pessoas que estão se suicidando por conta disso. Então, é uma liberdade, um livre-arbítrio que está se tendo e não se está tendo o menor cuidado. Está, sim, interditando o direito do outro. O direito do outro de ser feliz com o que tem, o direito do outro de ser feliz com o que é, né? Então, pensemos bastante sobre isso. Um trecho muito importante que ela fala aqui é que a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza. Então, a liberdade não é esse para fora, né? É um autoconhecimento de autoconscientização, podendo identificar os próprios valores, que se deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo que nela existe. Então, quando a gente se autoencontra, é que a gente se liberta. Aí é que está. Porque nós vamos nos liberando dessas amarras. Quando a gente se autoencontra, a gente vê quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos. E quando a gente descobre esses defeitos e a gente começa a trabalhá-los, é que a gente começa o nosso processo de libertação. E aí é que está, né, gente? Como é um processo íntimo, individual e intransferível, né? A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, ainda posso dizer mais, do justo, né? Que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, da vida e a mantém. Olha só. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Então, a gente, além de não ser livre, mesmo que nós tenhamos a liberdade de ir e vir, mesmo que nós tenhamos a liberdade de expressão, mas eu estou dizendo, a gente não é livre espiritualmente falando, né? Então, além da gente não ser livre, a gente ainda quer interditar a liberdade do outro, né? O direito de ser livre do outro, o direito de ser feliz do outro. Quando a gente está reprimindo, a gente está violando, né, esse direito. Em outro livro, né, Joana de Ângeles vem falar um pouco também sobre liberdade. É o volume 4 da série psicológica também de Joana de Ângeles, que é o livro Momentos de Saúde e de Consciência. No capítulo 2º, Joana de Ângeles vem dizer que nós somos livres para imprimir
o padrão de felicidade ou de aflição com o qual nós desejamos vivenciar e conviver, né? Então, nós aqui estamos colhendo aquilo que estamos semeando, né? E é como que a gente semeia? Através do nosso livre-arbítrio, já que nada é determinismo, então é através do nosso livre-arbítrio. Então a gente, é muito interessante, porque há pessoas que você pergunta para ela, como é que você está? Tudo bem com você? A pessoa diz, mais ou menos, tudo vai como Deus quer, né? E ainda joga a culpa no pobre de Deus pela situação em que ela se encontra, sendo que a pessoa não vê. E eu até respondo assim, se está como Deus quer, então você está muito bem, você está feliz, você está maravilhosa, né? Porque o que Deus quer de nós é que nós atinjamos a plenitude, a felicidade. O único determinismo, né, é que a gente deve ser feliz e que seremos anjos, né? E aí eu digo, então você está maravilhosamente bem, né? E a pessoa, não é isso. E eu digo, então se você não está bem, alguma coisa houve. E se você for realmente a fundo do problema, você vai ver que tudo que aquela pessoa está passando é consequência de decisões na sua vida. Muitas vezes decisões totalmente equivocadas e que ela, às vezes pelas circunstâncias, claro, né, se viu forçada a tomar essa decisão, né? Mas ela se utilizou sim do seu livre-arbítrio, porque se ela não teve a força de vontade e a ousadia de superar aquele problema e se libertar, então o que ela está passando hoje é consequência desse livre-arbítrio. Não foi desta vida, não tem problema, foi de outra, mas foi consequência, né? Então a gente, quando Joana de Ângeles vem nos trazer isso, né, de que nós somos livres para imprimir na nossa existência o padrão de felicidade ou de aflição ao qual nós convivemos, isso está mostrando exatamente isso, né? A ação do livre-arbítrio sobre a nossa vida, que é muito maior do que nós imaginamos, porque faz parte de tudo, de todas as decisões do nosso dia a dia. Desde o nosso despertar, é que a gente já acorda decidindo. A gente decide o que é que vai comer no nosso café da manhã, né? A gente decide tudo. Então, a gente tem que se lembrar que tudo passa por nosso livre-arbítrio. A liberdade é lei da vida, que faz parte do conceito da harmonia universal. Os imperativos inamovíveis, ou seja, que são o determinismo, deterministas da vida e da morte, no que diz respeito aos equipamentos orgânicos, mesmo assim, passa sobre o fatalismo de incessantes transformações. Então, se a gente estava programado para ter alguma doença, né, pode ser que pelas transformações de como a gente vai atuando, né, às vezes a gente vai seguindo o caminho reto, justo, de caridade, de bondade, a gente se livra de tanta coisa, né? Já vai fazendo parte dessa nossa caminhada de libertação. Então a gente vai anulando já. Através do amor, a gente vai anulando uma multidão de pecados, né? Como diz aquela passagem tão verdadeira. Submetido à ordem da ação que desencadeia reações correspondentes, eis o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Escolhas, né? Escolhas. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la. Na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. Então, se a gente sempre está em busca da verdade, né? Que verdade é essa? A gente pergunta tanto, que verdade é essa? Será que a verdade está na Igreja Católica? Será que a verdade está no budismo? Será que a verdade está com os protestantes? Será que a verdade está com a doutrina espírita? Né? Todos querem estar em posse da verdade. E todos acreditam que estão seguindo a verdade, né? Mas ela sintetiza
A verdade está onde? Em Deus. A verdade, em síntese, é Deus. Então, se a gente está seguindo o nosso caminho de acordo com as leis de Deus, então não há o que temer, né? Porque tudo aquilo de aflição que nós passamos hoje foi uma derrogação das leis de Deus. A gente infringiu alguma lei para estar passando por uma aflição hoje. E essa lei foi infringida as mais das vezes por livre-arbítrio. Quando não é uma pessoa consciente, né, uma pessoa que realmente tem consciência de si, dos seus atos, é que podemos dizer que ela agiu por impulso, agiu de forma irracional, né? Agiu conforme a sua condição, mas tudo isso não nos preocupemos, porque tudo isso entra na contabilidade de Deus, né? Deus sabe qual é o padrão evolutivo de cada um, qual é o nível de responsabilidade de cada um, e Ele sabe que quanto mais cada um tiver, mais lhe será pedido, né? E isso passa pelo nosso conhecimento, né? Então, a verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que nós criamos a nossa própria verdade. Só fazendo um parênteses aqui, para vocês terem ideia de como cada um tem a sua verdade e sua razão, a gente vê, até mesmo em reuniões mediúnicas, um espírito infeliz, um chamado obsessor, né, que eu nem gosto de utilizar esse termo, mas um espírito infeliz, imperfeito, inconsciente. Se você perguntar para ele qual a razão dele estar perseguindo a pessoa que ele está, né, infringindo toda a sua ação maléfica, ele vai trazer toda a sua verdade. E ele diz, eu estou perseguindo-a por conta disso, 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 disso. E ele se sente um justiceiro. Ele se sente dono da razão. Então, para a gente ter uma noção, com esse parênteses que eu estou fazendo, como cada um se sente dono da verdade e na posse da razão, inclusive para fazer o mal. Porque sente que, já que se sentiu injustiçado, vai cometer justiça com as próprias mãos, né? Não aguarda pela justiça divina, não aguarda pela lei de causa e efeito, né? E aí onde está ela falando sobre isso. Não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, ou seja, a nossa régua que a gente utiliza, de submeter a sua à vontade alheia, que constitui meta prioritária essa busca da verdade de Deus, né? Deus, porém, está dentro de todos nós. Como, gente? Através da nossa consciência. A nossa grande conselheira é a nossa consciência. É porque a gente está tão turbado sempre, a gente está tão perturbado pelo nosso dia a dia, pelo corre-corre, pelos nossos automatismos, né? Que a gente nunca para pensar. A gente age como robôs, muitas vezes, por impulso, por instinto, dentro do nosso primarismo, né? Dentro da nossa animalidade. Então, muitas vezes a gente toma decisões equivocadas, não porque não saibamos a forma mais consciente de fazê-lo, mas é porque a gente não para ouvir essa nossa consciência, né? Não para ouvir a verdade, não para ouvir o que Deus tem para nos falar, né? Que as mais das vezes ele nos traz a resposta, mas a gente não ouve. Deus, porém, está dentro de todos nós e é necessário imergir na sua busca, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. Que quando a gente atua conforme, né, essa verdade, de acordo com as leis divinas, a gente adquire paz, a gente adquire plenitude, a gente adquire, né, serenidade. Livre é o espírito que se domina e se conquista. Olha aí. Movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Então, por mais que você esteja confinado, por mais cerceado de liberdade que você esteja,
Quando você se autodescobre, se autoconhece, você se sente livre, porque você está pleno. Então, não sente que lhe falta nada, não sente que está tudo está ausente, tudo está lhe faltando. Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade, e que a maioria de nós não segue, né? Há mais de 2000 anos trouxe sua mensagem e ainda assim a gente teima em não seguir. E aí não vivemos livres, continuamos totalmente amarrados em nós mesmos. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade, quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto, livre. Eu vou finalizar, né, a nossa reflexão de hoje, a nossa exposição, trazendo uma mensagem que ela diz assim: podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Se te encontras atrelado ao carro de aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não des trégua à desdita, à ociosidade, aos queixumes. És senhor do teu destino, e ele tem para ti, como ponto de encontro, o infinito. Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que não se envolve positivamente, nunca se desenvolve. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfiras para a opção de bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta em coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Bom, meus amigos, espero que as nossas reflexões de hoje tenham ficado na mente, no coração de cada um de vocês e que possamos principalmente nos utilizarmos dessa grande liberdade que nós temos, que é o livre-arbítrio, sempre em busca de nós mesmos, em busca do bem maior, que é o coletivo, e que possamos prosseguir nesta jornada cada vez mais em busca da plenitude e da paz. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.